Antes, eu me esforçava para agradar a todos. Mas ainda vivia no gelo. Agora, minha vida tem menos de um mês. E toda a sorte caiu do céu. Supervisora Shu, você está radiante hoje. Comparado a você, o salão de festas parece sem brilho. Então vamos nos ocupar, hein? Shu Mei, isso é o aniversário da empresa, não é uma ocasião qualquer. Para quem você está se arrumando assim? Você conseguiu ser promovida a supervisora de vendas. Não deve ter feito poucas coisas especiais, né? Parece que seu sistema lacrimal está ligado à bexiga, seus olhos estão vazando xixi. Tudo que você vê, safadeza. Sua boca é muito suja. Você não entende, é falando as palavras sujas que a boca fica limpa. Se engolir as palavras sujas, o coração fica sujo. Irmão Yang Shen. Essa Shu Mei, só porque foi promovida a supervisora, já não nos respeita mais. E ainda no aniversário da empresa, uma ocasião tão importante. Ficou falando palavrões e envergonhou totalmente o grupo. Você, um simples funcionário de base, ousa falar mal da supervisora? Quem te deu essa coragem? É que eu não suporto a forma como ela age, tão arrogante. Ela pode me humilhar, mas você esqueceu. E ela fez de propósito para te atingir. Se não fosse por você, intencionalmente sabotando meu relacionamento com Mei, eu teria desconfiado da Mei. Jovem mestre, hoje todo o grupo está reunido. Ela fica e expô-la. 1. Mei. A noite está fria, não pegue um resfriado. Eu ficaria com o coração partido. O que você está fazendo? Mei, desde que nos separamos. Não consigo comer nem dormir, fico sempre lembrando de cada momento que passamos juntos. Eu só terminei com você porque ouvi os conselhos dessa desgraçada. Agora eu sei que errei. Vamos voltar. Yang Shen, na verdade, desde que nos separamos. Também não consigo comer nem dormir. Não como. Porque ver seu rosto me dá náuseas. Não durmo porque tenho medo de sonhar com você e ter pesadelos. Mei, eu sei que ainda está com raiva de mim. E por isso está dizendo essas coisas, não é? Você me amava tanto, até me dava seus resultados de vendas. Como pode simplesmente desistir assim? Você ainda tem coragem de falar disso? Supervisor Yang. Roubar os créditos dos outros e ainda falar como se fosse algo nobre. É realmente admirável. Quem você pensa que é para se meter nos meus assuntos? Se apropriar do trabalho dos outros, assediar colegas mulheres. Um parasita como você ainda consegue ficar na empresa. Realmente foi um erro da alta administração. Um funcionário de base ousando criticar a alta administração. Mei não disse nada. Como assim? Você acha que é filho do chefe? Mei, não se engane pela aparência dele. Na verdade, ele só tem mais intenções com você. Por isso está criando obstáculos para nos impedir de voltar. Ele é jovem, bonito, ombros largos, cintura fina, generoso. Muito generoso. Mesmo que ele tenha más intenções, eu topo. Porque eu voltaria com você? Pela idade avançada? Pela incompetência? Ou por ser feio? Mei, eu vou te mostrar que só eu sou o homem que pode ficar ao seu lado. Quanto a você, não vou te deixar em paz. Senhoras e senhores, eu declaro o início oficial da celebração dos 30 anos do Grupo Shu. Convidamos o chefe Shu para discursar. "30 anos de altos e baixos, o desenvolvimento do Grupo Shu dependeu de cada um dos funcionários aqui presentes. Eu gostaria de dizer um sincero obrigado a todos. E também quero anunciar uma decisão importante para o Grupo Shu. Uma decisão de grande significado. Que decisão? Ouvi um boato antes. Parece que o chefe vai se aposentar. Aposentar. Isso mesmo, no próximo mês, eu me aposentarei oficialmente. E passarei o Grupo Shu para o meu sucessor.
que esse velho está fazendo? Ficando-me dando pescadinhas. Agora, convidamos o sucessor do Grupo Shu para discursar. Supervisor Shu, você não vai subir? Eu? Parece que nosso sucessor não está acostumado com esse tipo de situação. Ele já me disse antes que queria provar seu valor por conta própria. Como ainda falta um mês para minha aposentadoria oficial, eu quero ver que tipo de resultados ele pode alcançar no departamento de vendas. O que ele pode realizar. O chefe quer dizer que o herdeiro está trabalhando no nosso departamento de vendas. Então não seria um colega nosso? Poderia ser um herdeiro rico escondido. Se eu não aparecesse, será que todos no grupo estariam curiosos sobre a identidade do herdeiro? Nada disso. Parece que estão dizendo que o herdeiro do boss é outra pessoa. Que brincadeira é essa? Quem mais poderia ser o herdeiro do meu pai além de mim? Dizem que é sua superior, Shu Mengmen. Impossível. Mas estão falando como se fosse verdade. Alguns até dizem que ouviram o boss dizer que a empresa será dela no futuro. Jovem mestre, será possível que você tenha uma irmã por aí? Então ela está me defendendo e falando bem de mim. E ainda me elogiou como bonito. Jovem mestre, qual funcionário ousaria agir na empresa como em casa? Criticando quem não gosta. Isso claramente mostra que tem influência. Será que ela é realmente? Jovem mestre, essa mulher não é simples. Pode estar aqui para competir pela herança. Supervisora Shu, estes são ovos que minha mãe mandou do interior. São muito frescos. São ovos caipiras. Minha mãe insistiu que eu trouxesse para você. Obrigada, agradeça a ela por mim. Não precisa agradecer. Guarde bem, guarde bem. Supervisora Shu, comprei Milkteia e estava em promoção de leve 2 pague 1. Trouxe um para você. Não. Leve de volta. Supervisora Shu, coma mais frutas, faz bem para a saúde. Tome café. Vocês... O que estão fazendo? De repente todos tão simpáticos. Será que... Viram o meu exame médico? Tantos puxa-sacos, será que? Ela é realmente a filha legítima do meu pai. Quer maçã? Tenho muita coisa para comer no meu lugar. Se quiser algo, pode pegar à vontade. Supervisora Shu, eles estão tão bajuladores. Você tem algum tipo de influência? Eu? Fazer esse tipo de coisa no trabalho. Que falta de profissionalismo. Supervisora Shu, tome meu. É leite orgânico, muito nutritivo. Ah, hoje à noite tem um jantar com o grupo Yuanshin. Se achar que está tarde. Eu acompanho o Supervisor Shu. No final, levo o Supervisor Shu para casa. Quem é esse cara? Puxa saco mais rápido que eu. Você normalmente odeia esse tipo de evento com bebida, não é? Porque de repente se ofereceu? Quero aprender de perto com o Supervisor Shu, assim evoluo mais rápido. Quanto a mim, não tenho muitos hobbies. Primeiro, gosto de beber. Segundo, gosto de mulheres bonitas. A sua empresa enviou o Supervisor Shu para negociar comigo. Realmente acertou no meu coração. Boss Wang, quando você bebe mais, esqueça as coisas. Que tal assinarmos o contrato primeiro? Ah, o contrato pode esperar. Primeiro, me acompanhe em um drink. Esse aí me parece familiar. Ele é um novato do departamento de vendas. Boss Wang, sua visão não está mais como antes. Novato. Seu supervisor já tomou um drink. Você, como novato, não deveria beber alguns? Só para mostrar respeito. Vou dirigir depois, não posso. O que significa isso? Um novato não me respeita? Vocês aí, estão de bobeira? Mostrem a ele como as coisas funcionam. Quem vem da Shu pode não saber as regras. Originalmente, só precisava brindar com o Boss Wang. Mas você prefere o difícil.
Então, se não beber tudo aqui, não vá embora. Espere. Eu bebo e também protejo as pessoas. Há meses que não nos vemos. Supervisor Shu não só ficou mais bonita, mas também mais brava. Personalidade forte. Gosto disso. Mas esse novato não sabe das regras. Só um drink não basta. O que o Boss Wang quer então? Esse contrato vale 300 milhões. O departamento de vendas também ganha uma boa comissão, não é? Já que o supervisor Shu está lucrando tanto, não deveria me dar algo em troca? Quer uns tapas na cara? Vadia, está se achando? Lixo como você. Não merece trabalhar com a Shu. Vou te expulsar do mercado. Você bater nele até quebrar, mas não rasga o contrato. Pequena impaciência está de grandes planos. Me expulsar da indústria? Que nível você acha que tem? Uma formiguinha como você, eu esmago quando quiser. Hoje, nenhum de vocês dois vai sair daqui. Só com você. Esse modelo masculino é bom de briga, hã? Fica parado. Essa mulher é mais feroz que o homem. Vamos. Vocês dois são uns inúteis. Vão rápido chamar o gerente do restaurante para pegá-los. Não. Eu disse toda vez que te encontro. Acabo tendo que correr. Correr. Nada. Como você teve coragem de chutar o Wang Yuansheng? Não tem medo que ele, sem querer, conte para o Wu Weifeng. E você seja demitido? Com os recursos e poder dele. Não tem capacidade para me tocar. Legal. Você se acha muito. Porque estou meio tonto? Porque você virou 2? Agora há pouco. Porque obedeceu ao Wang Yuansheng e bebeu. Tendo a conexão com o chefe. Porque não recusou. Você? Não vomita. O que você disse agora? Deixa, vamos. Eu. Bobo, beber pelos outros e ficar assim. Você não é outro. Você é meu. Bater em cachorro tem que olhar para o dono. É. Você é muito bonito. Assim não consigo dirigir. Esse toque, porque é igual àquela vez. Shu Meng Meng. Supervisor Shu. Eu. Não tem nada para me dizer. Anho. Aquele contrato que você rasgou, como vai? Explicar para o Wu Weifeng hoje? Joga a culpa em mim. Você é novato.
Se ele pegar algo contra você, você é demitido na hora. Não é isso? Foi ontem, no carro. Eu só adormeci. O que aconteceu? Você não se lembra. Você fez comigo. O quê? Ei, fala aí. O contrato não foi assinado e ainda foi rasgado. Agora o grupo Yuanshin vem cobrar por quebrarmos o contrato. Fui eu que rasguei o contrato. Qualquer problema eu assumo sozinho. Ai, minha filha, não precisa carregar essa culpa por esse novato. Já investiguei tudo. Tudo começou por causa desse novato. Você está dispensado. E ainda ousou envolver a supervisora Shu, imperdoável. O gerente o age assim às minhas costas. Chefe? O senhor já sabe sobre o caso com o grupo Yuanshin? Se eu não estivesse aqui hoje, você ia demitir um funcionário de base para se livrar do problema? Já entendi a situação. Tudo começou com o Wang Yuanshin do grupo Yuanshin. Ele assediou a supervisora Shu e esse novato rasgou o contrato para defendê-la. O quê? Esse Wang Yuanshin tem coragem. Já ordenei suspender toda a colaboração com o grupo Yuanshin e avisar todo o setor para boicotar Wang Yuanshin. O chefe é sábio. Esse Wang Yuanshin ousou mexer com a filha do chefe. Bateu na trave. Da próxima vez, investigue antes de decidir. Ou não me importo de encontrar alguém mais capaz para ocupar seu cargo. Sim, chefe. O chefe foi legal, ainda te defendeu. Ai, só nós dois sabíamos do que aconteceu ontem. Como o chefe ficou sabendo? Alguém no restaurante deve ter contado. Sério? Você sofreu tanto. Porque não contou ao chefe. Não tenho intimidade com o chefe. Não queria incomodá-lo. Intimidade. Intimidade acaba, o importante é ser competente. Apesar de o chefe não nos culpar. Mas perdemos um contrato de 300 milhões. Por decência, temos que compensar a empresa. Não sabia que você tinha tanto senso de dono. Você não entende. A empresa me trata como gado, mas eu a trato como primeiro amor. Foi fazer uma ligação. Alô, é o chefe Zhang? Ei, chefe Shen. Alô, chefe Li. Sou o pequeno Shu do departamento de vendas do grupo Shu. Aqueles equipamentos médicos do Zewa que você sempre quis. Variloso cerca de 3 milhões. Você ainda precisa desses equipamentos? Não preciso. Olha só. Não me incomode. Que burrice. O Grupo Shu tem um pedido de 300 milhões. Vou usar minha própria empresa para assinar o contrato. Como eu adormeci de repente. Esse grupo Yansheng quer fechar contrato conosco. O presidente do grupo Yansheng me ajudou muito. Vou visitá-lo outro dia para agradecê-lo pessoalmente. Muitas empresas querem colaborar com o nosso grupo. Não precisa se preocupar tanto. Jovem mestre, o que aconteceu ontem à noite? Assinar contrato com o grupo Shu usando nossa empresa. Isso não é só transferir dinheiro de um bolso para outro? Tenho meu próprio ritmo, não se meta. A identidade daquela mulher foi verificada. Testei ela várias vezes, e ela não parece ter relação com meu pai. O modo como ela age é tão estranho. E aquele puxa-saco, o Aifen. Ele obedece a ela cegamente. Ela não é simples. Talvez. Ela seja só alguém que ousa dizer não há injustiça. Jovem mestre, você não está se apaixonando por ela, está? Só acho que, baseado apenas em rumores da empresa, achar que ela é filha legítima do meu pai é precipitado. Muito precipitado. Jovem mestre, ela pode ser sua meia-irmã. Você não pode se apaixonar por ela. O que você está dizendo? Jovem mestre, quero dizer, eu... Este é seu amigo? Porque nunca o vi na empresa?
Ele é meu colega da empresa anterior. Empresa anterior? E ele ainda te chama de jovem mestre? Parece que também é um modelo. Eu. Não, vocês são muito ousados. Estamos na empresa, podem mudar o modo de se chamar? Ele te chama de jovem mestre, é tão óbvio. Você sabe a identidade do jovem mestre. Não é muito claro, só acho estranho vocês chamarem assim. Se alguém mal intencionado ouvir, pode dar problema. Vou pedir para não chamarem mais assim. Senão todo mundo vai saber que sou filho do chefe. Isso atrapalha meus planos. Eles... Não é só um. Todos chamam assim, né? Caramba! A galera dessa área nem se esforça para disfarçar mais. Ju, meu jovem, agora você é funcionário do departamento de vendas. Precisa se posicionar direito. Coisas do passado que devem ser abandonadas. Tem que abandonar. Tudo seu. Sair das sombras para a luz, muito bom. Sair das sombras para a luz. Com licença. Jovem mestre, essa mulher é esperta. Ela já deve saber sua verdadeira identidade. Por isso negou veementemente sobre o chefe. Ela claramente estava preocupada comigo agora há pouco. Não é tão complicado como você diz. Maldita cabeça de vento apaixonada. O que você disse? Jovem mestre, se você não acredita, podemos investigar essa Shumengmen. Talvez descobramos algo novo. Alô, mãe. Sua maldita, o dinheiro que te pedi pra mandar. Por que ainda não caiu? Quer apanhar de novo? Já te disse que tô com uma dor de cabeça horrível. Preciso ir ao hospital. Você nem perguntou como eu tava. Agora também não quer saber como estou? Sabe o que ele disse? E o amor? Para de fingir doença. Olha só. Dabon tá namorando uma moça de boa família. Não vou deixar você atrapalhar ele. O namoro do Shu Dabao não tem nada a ver comigo. Porque eu tenho que pagar? Ele é seu irmão mais novo, antes seu salário. Mal dava pra entrada de um apartamento, agora que ele tá namorando. Precisa de um carro decente. Lembro que quando seu pai morreu, deixou um cheque de 300 mil pra você. Tire esse dinheiro agora e compre um carro pro seu irmão. Mãe, se eu te disser que vou morrer agora, você ainda vai me pressionar assim? Mãe, minha nota está a 20 pontos acima da linha de corte de Pequim de Tsingua. Mãe. A família não tem dinheiro para você estudar na universidade. Já arrumei uma vaga para você na escola normal aqui perto. Não precisa pagar mensalidade e ainda recebe R$1.000 de subsídio por mês. Você pare de sonhar acordada. Mãe, fiquei entre os 20 melhores da turma. Dabon ficou entre os 20 melhores desta vez. Isso é incrível. Aqui está a recompensa da mamãe. Obrigado, mãe. Olha só, entre os 20 melhores. Eu sei que você só se importa com o Shu Dabao. Não gosta de mim, mas se eu te disser agora que vou morrer agora, você ainda vai me pressionar assim? Sua maldita, só fala coisa ruim. Nem que você estivesse morrendo, mesmo assim. Você tem que morrer na empresa para ser considerado acidente de trabalho e receber indenização. Assim, teremos mais dinheiro para reformar a casa do seu irmão. Tudo bem. Já que é assim, a partir de hoje, você e Shu Dabao não temos mais nada a ver. Shu Dabao pode namorar, mas ele que se vir para conseguir dinheiro, trabalhando ou mendigando. Não vou dar mais um centavo para ele. Ei. Já que vocês não têm coração, não me culpem por não ter piedade. O dinheiro que eu ganhei. Depois que eu morrer, não deixarei um centavo para Shu Dabao. Eu, herdeiro do grupo Shu, me fazendo seguir uma mulher em plena luz do dia. Se isso vazar, como vou manter minha reputação? Jovem mestre, fique escondido. Essa Shumengmen veio ao banco logo ao meio-dia. Com certeza tem coisa errada. Você não quer saber qual a relação dela com o chefe? Afinal, qual é a relação? A maior tristeza da vida é morrer. E o dinheiro ainda não ter acabado. Se eu morrer agora, nem sei. O que Shu Dabao fará com a minha herança? Melhor, gastar tudo nesses 20 dias. Senhorita, como posso ajudá-la? Quer sacar dinheiro? Quanto deseja sacar? Tudo. Seu saldo é de 1,56 bilhão, R$241,60. Tem certeza que deseja sacar tudo?
Sim, tudo. Posso saber por que deseja sacar tanto dinheiro? Para gastar tudo. Isso deve caber tudo, né? Pode. Isso é o peso do dinheiro. Jovem mestre, essa Shumei conseguiu juntar tanto dinheiro de uma vez. Certamente foi o boss quem deu. Realmente é o restaurante mais luxuoso de toda Yunsheng. Se fosse antes, eu nem ousaria olhar duas vezes. Desculpe, mas para oferecer o melhor serviço aos nossos ilustres clientes. Nosso restaurante atende apenas membros. Senhora, talvez seja melhor procurar outro lugar para jantar. E como faço para me tornar membro? Não é muito, basta fazer um depósito único no cartão. De 100.000 yuans e você se torna membro. Realmente não é muito, pensei que fossem milhões. Como deseja pagar os 100.000 yuans? Você aceita uma espécie? O quê? Agora posso entrar para jantar? Claro que pode. Isso e isso, exceto estes. Me traga um de cada do resto. Gerente, que tipo de família é essa? É a primeira vez que vejo alguém tratando ingredientes premium. Como se fosse comida de rua. Talvez seja assim a vida dos ricos. Jovem mestre, só venha a este restaurante quem tem bilhões. A forma como Shumei trata dinheiro como lixo. Claramente tem influência. Olá, Caro membro, está satisfeito com o jantar hoje? muito satisfeito. Vocês aceitam gorjeta? Se quiser, pode dar um pouco, só se sentir à vontade. Está bom. Isso é demais. Isso já é suficiente. Tem gente que recusa dinheiro? Fica com isso. Boss, Supervisor Shu, você também está jantando aqui? sim, que coincidência encontrá-lo aqui. Ainda não agradeci pelo caso do grupo remoto. Aquele Wang Yuanshen. Comportamento inadequado. Você sofreu injustiças. Não foi nada, graças ao boss por nos defender. Eu estava preocupado que esses pequenos problemas não merecessem sua atenção. Por isso não tive coragem de falar. Eu só fiquei sabendo depois. Quando seu subordinado Shu Xia me contou. Que eu entendi a verdade. Ele disse isso a você. Sim. Então por que ele não admite? Seu camarote exclusivo VIP já está pronto. Por favor, me acompanhe para jantar. Hoje não. Vou jantar aqui mesmo. Supervisor Shu, você não se importa de acompanhar este velho de mais de 50 anos para comer algo juntos? Claro que não, posso me convidar para jantar. É uma honra para mim. Então vou me sentar. Jovem mestre. Seu coração suspenso está completamente morto. O sol está nascendo no oeste, me chamando para beber. Isso não parece com você. Eu tenho um amigo que está com um problema. Queria perguntar a você como resolver. Amigo? Então eu quero saber. Esse seu amigo está com que problema? Ele se apaixonou pela sua própria irmã, do mesmo pai e mais diferentes. Você se apaixonou pela sua irmã? Não. É o seu amigo que se apaixonou pela irmã dele. Eu não sabia no começo
que a garota era sua irmã. Mas isso não é o importante. O importante é, você pode pensar no que ele deve fazer no futuro. Eles ainda têm uma relação de superior e subordinado. O tipo que se vê todo dia. Não está com febre, né? Isso nem precisa pensar. É claro que deve cortar contato e nunca mais se ver. Mas falando nisso, tem uma coisa que me deixa curioso. Como é que seu amigo tem tanta certeza que de repente apareceu uma irmã? Se eu fosse seu amigo, faria um teste de DNA, para não acabar sendo um grande mal-entendido. Agradeço em nome do meu amigo. Jovem mestre, tem uma boa notícia e uma ruim. Qual você quer ouvir primeiro? Ainda tem uma vaga para Lashan. Você quer ir? O resultado do teste saiu. Você e a senhorita Chu não têm parentesco. Jovem mestre, você acha que existe uma possibilidade de você não ser filho do boss? Vai embora. Tenho algo para te dizer. O que é tão misterioso? Ei, não é? Você não tem olhos, é? Seu idiota, como você faz as coisas? Men não acertou em você, né? Ela agora e eu naquela época, qual é a diferença? Você está bem? Pare de fingir. A sorte muda, não esqueça. Você também já se ajoelhou como um cachorro aos meus pés. Shumei, se eu não estou bem, você também não vai ficar. Alguém. Levem essa louca daqui. Me solta. Men, pelos velhos tempos. Pode falar bem de mim pro seu pai? Já estou há 1 ano como líder de vendas. Meu pai? A notícia ainda não é pública, eu entendo. Que notícia? Meu pai já não foi? Ela quis dizer que não vai favorecer ninguém. Outra vez você, seu bonitão. Um dia eu te expulso da empresa. O que você está fazendo? Porque você não deixou terminar de falar? Você não sabe que todo mundo na empresa vê como filha do chefe. O quê? Não, isso é um boato absurdo. Como inventaram isso? Nem pensam. Se eu fosse filha do chefe, já teria herdado a fortuna. Só idiota trabalha em vendas. Agora entendi. Os colegas que me ignoravam antes, de repente ficaram super amigáveis. É mesmo. Se não fosse por essa identidade mal interpretada, como teria tanta sorte? E você? Também é por isso que é meu amigo? Claro que não. Você é corajosa, justa e pura. É uma ótima. Você não faz ideia de como eu queria mais que tudo. Que você fosse só você, e não a filha do chefe. Obrigada. Eles obedecem você por causa do mal-entendido. Se descobrirem a verdade, vão se vingar. Tudo bem, não tenho medo. Se quiserem me intimidar ou se vingar, que venham. Às vezes não sei de onde vem sua coragem. Sempre tão destemida. Mas ainda espero que você tenha alguém. O chefe é tão bom comigo. Se eu nas costas. Impostora. Será que ele fica zangado? Não te preocupes, ele não fica. Hã? Por quê? Não foste tu que disseste que o chefe é muito simpático. Dá bom, dá bom. O que é? Rápido, rápido, anda cá já. Anda cá ver esta irmã inútil tua. Será que já transferiu o dinheiro? Mãe, aquela pessoa não só não nos transferiu dinheiro, como limpou toda a nossa conta. O quê? Quero a Shumengmen. O que queres? Quero a Xumengmen. Não entendes português? O que queres com ela? Vou matá-la. Vou matar esta filha ingrata. Chega. Ela é a minha irmã. Diz-lhe para vir cá já. Shumengmen. Mengmen, quem é lá fora? Uns malucos da terra natal.
Deixa comigo. Ajudo-te a pô-los na rua. Parem de gritar. A nossa supervisora Shu disse que não vos conhece. São uns malucos. Desapareçam. Ai, ai, esta filha ingrata. Gastou toda a minha reforma. Agora é supervisora e já não conhece a própria mãe. E o próprio irmão. Vou chamar a polícia. Para aprenderem. Que apodreça na cadeia. Ai. Ah, pois é. Se a minha irmã não sair hoje, não vamos embora. A nossa supervisora Shu é filha do chefe. Que pobretanas são vocês para se armarem familiares? Hoje vou fazer as vezes da supervisora Shu e dar uma lição a estes dois patinhos. Seus malandros. Aquela miúda é filha do chefe? Então eu sou a mãe do chefe. Que velha maluca. Levanta-te. O que vais fazer? Se tocas no meu filho, eu mato-te. Supervisora Shu, por que veio pessoalmente? Se hoje não deres dinheiro ao teu irmão, eu armo um escândalo na empresa. Este teu emprego. Podes esquecer. Parece que eles conhecem mesmo a supervisora Shu. Não acredito. Esta megera diz ser a mãe da supervisora Shu. A supervisora Shu não é. Como é que o chefe teria um gosto tão mau? Ai, pessoal, me ajudem a julgar isso. Eu cuidei dela com todo o esforço. A criei com tanto sacrifício, e agora que ela está bem na vida com asas próprias. Diz que eu e o irmão dela somos dois loucos. E ainda transferiu escondido todo o dinheiro da casa. Agora, quando peço alguns milhares, ela não quer me dar. Por que minha vida é tão difícil? Já acabou com essa bagunça? Me dê o dinheiro. Devolva o dinheiro. Venha comigo, vou levar vocês para pegar. Vamos agora mesmo. Não era para nos levar para pegar o dinheiro? Que lugar é esse? Olhem só. Esqueci de avisar, o dinheiro do cartão já gastei tudo. Mas não precisam se preocupar muito. Afinal, cada centavo que eu ganhar depois também não terá nada a ver com vocês. Sou esbanjadora. Mais de 1 milhão você ousou gastar? Ai, isso era. O carro e a casa do seu irmão. Sua maldita, me devolva esse dinheiro. Senão, mesmo que tenha que arrancar seu coração, vou fazer você pagar cada centavo. Cada centavo nesse cartão foi ganho com muito sacrifício. Eu gasto meu próprio dinheiro, não tenho medo de nada. Ei, solta seu irmão, sua louca. É melhor não gritar, senão sem querer. O Dabao pode cair. Não. Aqui é um prédio de 100 metros de altura. Se cair daqui, vira só uma massa de carne. Ele é seu irmão de sangue, se você ousar machucá-lo. Ótimo, afinal, só me resta menos de um mês. Para morrer, não vou deixar o Dabao sozinho no caminho do além. O que você está dizendo? Mãe, me salve. Essa mulher é completamente louca. Não estou mentindo. Fui diagnosticada com câncer cerebral em estágio terminal. Só me resta menos de um mês de vida. Ah, como pode ser isso? Se você vai morrer, morra sozinha. Por que me arrastar para isso? Men, não seja impulsiva, nossa família é Shu. Só tem seu irmão como herdeiro, mesmo se você partir. Alguém tem que erguer seu memorial. E mais dinheiro de papel para você em feriados, hein? Eu ainda não morri. Já está planejando meu funeral, mãe? Mãe, eu te chamo de mãe. Você é mesmo muito capaz, hein? Men, vamos conversar direito. Solte seu irmão agora. Você estudou para a minha empresa e causou um escândalo. Estando e matar pessoas. Você já pensou em conversar direito comigo? Mãe não vai mais pedir dinheiro, tá bom? Solte o Dabão agora. Irmã, eu ainda não casei. Quero ter um filho. Eu não quero morrer, irmã. Inútil. Tá bom. Você está bem? Seu ingrato não deveria ter te dado à luz. Deveria ter te afogado no vaso sanitário, seu coração ruim. Você me deu à luz e me criou, eu devia te retribuir. Os primeiros 26 anos já pagaram tudo. De qualquer forma, não tenho muito tempo de vida. Matar um já é lucro. Matar 2 é ganho total. Quero que vocês me acompanhem. Assim não fico tão sozinha. Louca. Essa louca, corram. Quem são vocês? O que querem? O que querem? Queremos que você se divirta com a gente. Socorro! Socorro! Quem não quer morrer, saia daqui.
Ai. Ai. Irmã, me salva. Você não tem medo de morrer, é? O tumor já está pressionando os nervos. Câncer cerebral em estágio avançado. Você tem, no máximo 1 mês de vida. De qualquer forma, não tem muito tempo. Morrer cedo ou tarde, vou morrer de qualquer jeito. Vem. Se tiver coragem, me mata. Mano, essa mina parece que tá te chamando de gênio. Sei lá. Tem gente que realmente não tem medo de morrer, hein? Vai se foder. Eu te mato. Essa pessoa é louca. Eu aviso vocês hoje de manhã. Peguei um atestado de loucura. Se tiver coragem, vem brigar. Vem. Você é foda. Vamos, para. Fica quieto. Jovem camarada, você foi muito corajoso. Este líder é alguém que a equipe de aplicação da lei está perseguindo há muito tempo. O principal suspeito em vários casos. Agradecemos sua contribuição para a segurança pública. Vou guardar isso por você agora. Leve-o. O criminoso foi capturado com sucesso. Graças à camarada Shumenmen. Por seu ato de bravura. Aqui, em nome de todos os membros do Departamento de Segurança. E de todos os cidadãos da cidade de Yun. Prestamos homenagem e agradecimentos à camarada Shumenmen. Esta é a nossa heroína. A camarada Shumenmen. Amigos da mídia, estou aqui para anunciar. Para homenagear a camarada Shumenmen. Por seus atos heróicos de bravura. O Departamento de Segurança concede à camarada Shumenmen o título de indivíduo avançado em atos de bravura da cidade de Yun. E um prêmio de 100.000 yuan. Eu só balancei um facão 2 vezes. Tudo isso parece muito surreal. Senhorita Shu, como você está se sentindo agora? Deve estar muito emocionada. Mais ou menos. Naquele momento, enfrentando o criminoso com uma faca na mão. Você não recuou, mas avançou, até provocou ele. Para chamar toda a atenção dele. Naquele momento, você estava nervosa? No começo, um pouco, mas depois não. Sei lá. Não. Realmente não? Não. Será que o fim está próximo? Amigos da mídia, estou aqui para anunciar. Para homenagear a camarada Shumenmen. Por seus atos heróicos de bravura, o Departamento de Segurança concede à camarada Shumenmen o título de indivíduo avançado em atos de bravura da cidade de Yun. E um prêmio de 100.000 yuan. Mãe. O que foi? Você gosta de bravura? Não é aquela Shumenmen? Antes queria nos matar, agora virou heroína do povo. Tá bom, pode ficar tranquilo. A mãe vai recuperar o dinheiro que é seu. Cada centavo. Heroína, você acordou. Não precisa me chamar assim, é estranho. Pode me chamar de Xiaoshu. Camarada Xiaoshu, mais uma vez, obrigado por sua bravura. Você se esforçou muito. Na verdade, eu não fiz muito. O título e o prêmio anteriores foram imerecidos. Sabia que você desmaiou de repente? Você nos assustou muito. Será que foi algum problema deixado pela luta com o bandido? Quer fazer um check-up completo? O custo será coberto pelo nosso departamento de segurança. Não, não precisa. Não vamos desperdiçar recursos médicos de qualquer forma. Eu não vou. Minha pobre filha. Irmã, onde você se machucou? Irmã? O que você está fazendo aqui? Com licença, quem é você? Sou a mãe dela. Eu sou o irmão dela. Criar uma filha assim. Você também é uma grande mãe. Ah. Na verdade, não me surpreende que minha filha tenha sido heroica. Quando ela era pequena, eu sempre dizia a ela para valorizar a vida dos outros. Tanto quanto a própria. Por isso, quando era pequena, ela já salvou mais de 10 crianças dos vizinhos. Mais de 20 cães de rua e até um urso panda à beira da morte. Já chega de mentiras. Urso panda à beira da morte? Você conhece a lei? Talvez eu tenha me enganado. Olha só você. Com câncer cerebral avançado e ainda pensando em salvar os outros.
Que criança boba. Tia. Você disse que a pequena Shu está com câncer cerebral avançado? É verdade? Absolutamente verdade. Temos uma reportagem exclusiva, a guerreira contra o câncer que foi heroica. Não. Um tema tão bom só para uma reportagem? Que desperdício. Vou fazer uma entrevista exclusiva para os horários nobres de todas as plataformas. Eu não concordo. Não entendo muito de mídia, mas se for fazer essa entrevista, vou ganhar dinheiro? Nem falo dos milhares de dólares de remuneração. Só depois de ficarem famosos. Basta fazer uma live no celular e as doações serão milhares em minutos. Amém. Saia do hospital logo e vamos ajudar o repórter com a entrevista. Se vocês gostam tanto de aparecer na TV, vão vocês mesmos. Eu não vou. Mãe. Na verdade, mãe só quer que mais pessoas se lembrem de você. Ainda pode viver no coração de todos. Não há necessidade disso. Se vocês gostam tanto de aparecer, vão participar de um programa de família. Afinal, Shu da Bao até agora não passa de um bebê grandão de 20 e poucos anos. Ei, Sai daqui. Ei, me empresta o celular. Este é o meu número. Quando voltarem, me liguem quando puderem. Sobre o pagamento. Tia, não se preocupe. Pode confiar em mim. Vou contar tudo sem esconder nada. Será que foi por causa daquela vez que minha mãe veio brigar que eu não consigo mais ficar na empresa? Bem-vindo de volta, Supervisor Shu. Sentimos sua falta. vimos as notícias. Supervisor Shu, você trabalhou duro. O grupo Shu se orgulha de ter um funcionário como você. Na verdade, não precisava fazer tanto alvoroço. Que posição é essa? Arriscar sua segurança por uma vida comum? Eu também sou uma pessoa comum. Eu entendo. Supervisor Shu, venha comigo. Chefe, você me chamou? Supervisor Shu, ouvi falar dos seus feitos heróicos. Mandou bem. Que laço de pai e filho tão bonito. Não tem nada a ver com o chefe. Mas ainda se aproveita da fama dele. Deixa você se divertir por 2 dias. Quando você estiver no auge, vou te arruinar. Você está bem. Não se machucou. Estou bem. Se eu soubesse, não teria viajado a trabalho. Assim você não teria passado por isso sozinho. Ah, não se preocupe. Olha, eu estou aqui inteiro. Shumeng, você não tem coração. Sabe como eu fiquei preocupada? Quando vi essas notícias. Nem me ligou. Por isso que assim que saí do hospital, vim trabalhar. Foi para você não se preocupar. Sério. Claro que é sério. Então me promete que da próxima vez que acontecer algo assim, não vai colocar sua vida em risco. Xuxian, digamos, um dia você descobrir que eu não estou mais aqui. Ficaria muito triste. O que significa não estar mais aqui? Para onde você vai? Ah, é só uma suposição. Você é muito importante para mim. Não vou deixar você me deixar. Ah, entendi. A irmã vai sempre cuidar de você. Gerente Wu, eu realmente não tenho coragem de esconder a verdade de você e de todos na empresa. Esse velho no vídeo é a mãe da Shu Mengmen. É verdade, eu fui checar especialmente o registro familiar da Shumengmen. O pai dela já morreu, só restam a mãe e o irmão. Então ela definitivamente não é a filha do chefe. Todos esses dias servindo chá e promovendo ela. Foi tudo jogado fora. Gerente Wu, acalme-se. Na minha opinião, essa Shumengmen está te enganando de propósito para te ver passar vergonha. Vou demiti-la agora mesmo. Essa Shumengmen acabou de ganhar o título de heroína do povo. E ainda chamou a atenção do chefe, com razões comuns. Será difícil dispensá-la. Que tal
Ah, você tem jeito mesmo. Ah. Hoje nosso grupo está realizando uma cerimônia de premiação interna para promover o espírito de bravura da camarada Shu Mengmen. Convidamos a Shu Mengmen ao palco. Agora, o gerente Wu do departamento de vendas vai conceder o certificado de honra a Shu Mengmen e um bônus de 20.000 yuan. Os líderes do grupo Yuanshin e do grupo Zan chegaram. Ótimo! Será que esses dois grandes nomes também vieram apoiar a Shu Mengmen? Afinal, ela é a filha do chefe. É bem possível que estejam dando face ao chefe. Parabéns, senhorita Shu. Mas agora que a senhorita Shu se tornou um exemplo para o grupo, quando vai nos pagar o dinheiro que deve? Dinheiro devido? Quando eu devo dinheiro a vocês? Isso é impossível. Supervisora Shu, esta pilha são os documentos internos do grupo. Precisam de aprovação. Estou com pressa para reportar ao chefe. Por favor, assine aqui. Foi você. Você me enganou para assinar esses termos. Os assuntos internos do seu grupo não são da minha conta, mas eu sei. Preto no branco, está claramente escrito seu nome. Só porque você é a filha do chefe Shizu. Como vamos te dar tanto dinheiro, senhorita Shu? É melhor acertarmos logo. Essa conta de 100 milhões. Nosso grupo também tem 50 milhões para acertar. Eu não recebi um centavo. Esses recibos, quem entregou para vocês? Cobrem deles. Supervisora Shu, não vai ficar devendo, vai? O grupo Shu já cortou laços com o Yuan Sheng. Como ainda teríamos negócios? Ei, senhorita Shu, se não pagar, vamos falar com seu pai. Shu Mengmen não é filha do chefe Shu. Vocês dois foram enganados. O quê? Shu Mengmen não é filha do chefe? Então meus presentes foram em vão? O que você disse? Shu Mengmen perdeu o pai cedo. Vive com a mãe e o irmão. Recentemente a mãe veio fazer escândalo na empresa. Os colegas podem confirmar. Por isso Jin Nana está mais quieta. Estava armando isso. Safada. Ousou se passar pela filha do chefe Shu e nos enganar. Inacreditável que nossa empresa tenha alguém tão sem caráter. Chefe Zan, chefe Ogi, essa mulher não tem mais nada a ver conosco. Façam o que quiserem. Ouça aqui, senhorita Shu, pague logo. Ou você não verá o sol de amanhã. O Wai Feng acha que me difamando. Vai me controlar? Verifiquem as contas de todos. Vejam onde está a soma desaparecida. Assim descobrimos o mandante. Sonha com tantos executivos. Vamos investigar por você? Para que conversa? Já me ferrei com ela antes. Peguem-na. Amarrem-na. Quem ousa? Funcionáriozinho, está corajoso. Chefe Zhang, o grupo Shu tem ótimos resultados. Quando assinou o empréstimo, não pensou direito. Porque o grupo Shu precisaria do seu dinheiro. Parem de nos enrolar com tantas desculpas. O que estamos falando agora não é um problema do grupo Shu, mas sim sobre ela, Shu Mengmen, desviando dinheiro público e não devendo empréstimos. Isso é ainda mais impossível. Se ela estivesse sem dinheiro, poderia muito bem ter pedido. Por que ir tão longe? Para pedir ao desconhecido grupo Zhang e ao grupo Yuansheng, que tem conflitos com o grupo Shu. Garoto, você tem muita coragem. Está dizendo que sua riqueza pessoal é maior do que a dos nossos dois grupos de elite? Embora suas duas empresas estejam entre os 4 grandes grupos de Yuansheng, parece que a receita anual combinada das outras 3 não chega a 1/10 do faturamento trimestral do grupo Shu. Esses fatos o chefe Zhang não esqueceu, certo? Ok, mesmo que você esteja dizendo a verdade. Isso é propriedade do grupo Shu. O que tem a ver com você? Porque eu sou o herdeiro do grupo Shu. Sei que quer me ajudar, mas essa brincadeira sua está indo longe demais. Em algumas semanas, meu pai vai me passar o controle do grupo. E então darei uma explicação a todos. Vou investigar o paradeiro daquele leão. Mesmo que não encontre. Eu pessoalmente tenho plena capacidade de pagar esse valor. Então hoje, ninguém toca em Shu Mengmen. Esse funcionário é realmente o filho do chefe? Olha, ele tem um semblante parecido com o do chefe. Parece que ele e Shu Mengmen têm uma relação especial. Será que
Shu Mengmen vai deixar de ser filha do chefe. Para ser nora? Como você pode ter mais de 100 milhões? Me escute. Joga culpa em mim. Em algumas semanas. Isso vai virar uma dívida incobrável. Cada um por si. Em 2 semanas, cobrem de mim. Chefes, acho que ela está ganhando tempo. Se não resolvermos agora, pode dar problema. Esperem. Já que temos um verdadeiro herdeiro assumindo, nós também não somos insensíveis. Não pode haver tantas coincidências. Primeiro a filha do chefe. Chefe, Shu não tem tantos herdeiros assim. Exato. Outros podem não saber o que você é. Mas eu sei. Antes, no grupo Shu, na hora de assinar contratos, esse cara se escondia atrás de uma mulher para não beber. Um parasita desses nunca poderia ser o herdeiro do grupo Shu. Chef Wang, você realmente esquecer a dor depois que a cicatriz cura. Eu disse que ia te expulsar do setor. O grupo Yuansheng não foi banido. Seu lixo. Você não merece colaborar com o grupo Shu. Ele é realmente o filho do boss? O boss Shu sempre foi benevolente. Ele foi enganado por Shu Mengmen, esse canalha, e por isso acabou. Banindo o grupo Yuansheng. O que isso tem a ver com você? Exatamente. Foi você quem me levou à falência. Arruinou minha reputação. Eu vou te matar. Parece que você não aprendeu a lição. Banir todos os bens do Wang Yuansheng. E os de seus parentes também. Banir todos. O que você é? Ousa confiscar os bens do boss Wang? Vocês dois, vigaristas insolentes. Ousam vir aqui causar confusão? Vocês, um por um, vêm se passar por herdeiros do boss e repetem o mesmo truque. Parece que um de vocês morrer não é suficiente. HMPH. O grupo Zan pode não ter o poder financeiro do grupo Shu, mas não somos fracos. Hoje vamos acertar as contas. Chamem os homens. Amarrem esses dois vigaristas. Parem. Jovem mestre, cheguei atrasado. Jovem mestre, quem lhes deu a ousadia de desrespeitar o jovem mestre no território do grupo Shu? Este é o próximo boss do grupo Shu. Sério? Isso não pode ser. Boss Zan, você me pediu antes para apresentá-lo ao boss. Já esqueceu? Assistente Lee, faz tempo que não nos vemos. Seu idiota. Você ofendeu o jovem mestre Shu e me convenceu a vir cobrar dívidas do grupo Shu. E vocês dois, imbecis, nem reconhecem o próprio jovem mestre. Desistam desse trabalho. Ah, sim. Para mostrar boa vontade. A dívida de 100 milhões do grupo Zan está perdoada. O que está acontecendo? Ele não era aquele ex-colega que veio procurar na empresa? Como virou assistente do boss Shu? Vou explicar depois que isso acabar. Então, antes de vir para a empresa, você não era modelo? Quando eu fui morto. Ah, entendi. Você não é o herdeiro do boss. Você planejou tudo. Até chamou a assistente Lee, mas nunca esperou ser traído por Shu Mengmen. O que você está fazendo? Como ousa questionar a identidade do nosso jovem mestre? Esse jovem mestre é o herdeiro do grupo Shu. Ou o jovem mestre do clube White Horse. Se continuar falando besteira, da próxima vez não será apenas um tapa. Simples assim. Você não passa de um cachorro do boss. Quem sabe? Se você não está em comunhão com Shu Mengmen, essa desgraçada. Para enganar o boss Zan? Tudo para desviar esse dinheiro sujo de 100 milhões. Você sabe muito bem que Shu Xian não é o herdeiro do boss. Fale. Antes, quando Shu Mengmen era considerada a herdeira, todos falavam sobre isso. Se você é verdadeiro, por que não a expôs? E ainda ficou feliz sendo seu subordinado? Mentirosos. Todos são mentirosos. A propósito, assistente Lee, eu realmente não conheço esse herdeiro. Mas sobre essa dívida de 100 milhões, você precisa me dar uma garantia. O boss chegou. Boss, finalmente você veio. Boss, esses dois mentirosos sem noção dizem ser seus herdeiros. Eu não sabia que meu filho, Shu Jinhua, virou um mentiroso. No aniversário da empresa, eu quis anunciar Xian como herdeiro. Mas ele quis provar seu valor por conta própria. Mas acabou dando chance a pessoas interesseiras de humilhá-lo. Ah, então ele é o herdeiro. Não é à toa que seu trabalho é impecável. Tem mesmo o estilo do boss. Agora puxar saco. Já não é tarde demais? Mesmo que o jovem boss Shu seja humilde e discreto. Mas Shu Mengmen realmente enganou todos, fingindo ser a herdeira. Quando a supervisora Shu disse que era a herdeira, foram vocês, puxa-sacos, que bajularam ela para ganhar vantagem. Além disso, ela é uma heroína que arriscou a vida
Como poderia ser uma mentirosa? Jinana, foi você. Causando intrigas e acusando o herdeiro injustamente. E a supervisora Shu, vós Shu, isso tudo começou comigo. Fui ingênuo em acreditar em fofocas. A propósito, eu já cancelei essa dívida de 100 milhões. Não é necessário. O grupo Shu sempre trata os assuntos com imparcialidade. Vou investigar a fundo para descobrir onde foram parar os mais de 100 milhões que desapareceram. Quando a verdade vier à tona, prestaremos contas a todos. Você. Pare de me seguir. Não foi minha intenção esconder minha identidade de você. Mas desde criança, todas as pessoas ao meu redor só se importavam com o fato de eu ser a herdeira do grupo Shu. Só você, mesmo eu sendo apenas uma funcionária comum, me ouvia e me defendia. Entendo como você se sente. Quando me confundiram com a filha do chefe. Na época, também achei que tudo ao meu redor era surreal. Você me perdoa? Eu nunca te culpei. Sei que fez tudo isso. Por minha causa. Aquele modelo que você mencionou é... Como vou explicar isso para ele? Acabei dormindo com ele no bar sem querer. E ainda pensei que ele estava se vendendo. Na verdade... Você ouviu algo por aí? Juro que sou uma pessoa decente. Só aconteceu um pequeno imprevisto. Fui coagido. Coagido? Sim. Entrei no quarto errado. Desculpe. Volte aqui. Acredita em mim, sou totalmente leal a você. Jovem senhor, a conversa com a senhorita não foi agradável? Desgraçada. Aquela mulher do bar anda espalhando fofocas sobre mim por aí, fazendo a mente pensar que eu sou. Mas o senhor tem um rosto que conquista milhões de garotas. Não importa o método, encontre aquela mulher maldita. No grupo. O dinheiro desviado da senhorita Shu já foi investigado. Estava tudo na conta do Wu Haifeng. Ele pegou empréstimos em seu nome e ainda jogou a culpa em você. Felizmente, nosso jovem senhor foi esperto e o prendeu. Depois que o Wu Haifeng foi preso, essa posição ficou vaga. Já falei com meu pai. E você assume o cargo. Isso não seria favorecimento? Você já era supervisor e fez tantas contribuições para o grupo. Essa posição é sua, ninguém merece mais. Antes, fingia ser a filha do chefe. Agora subindo na hierarquia seduzindo o pequeno chefe Shizu. Chegando a essa posição, eu não vou deixar você viver tão confortavelmente. Gerente Shu, aqui está o café que preparei para o senhor. Deixa aí, não quero beber agora. Gerente Shu, eu sei que mereço morrer 1000 vezes e sei que nem mereço ser sua assistente, mas por favor, pelo fato de sermos ambas mulheres, me dê uma chance de sobreviver. O Haifeng já foi demitido. Mas você ainda pode ficar. Sabe por quê? Obrigada, Gerente Shu. O senhor é magnânimo e não guarda rancor. Este café é para pedir desculpas. Agora pode sair? Certo, me chame se precisar de algo. Agora, Shumei-men. Se envolveu com o pequeno chefe Shizu. Você consegue engolir isso? E se eu conseguir? E se não conseguir? Agora você não está igual a mim, tendo que mendigar. Como um cachorro. Você. Se eu fosse você, não colocaria minha vida. Fala logo. Não fique fazendo charadas. Eu dei remédio para Shumei-men. Daqueles que deixam as pessoas excitadas. O quê? Quem te deu coragem? Ela agora é a mulher que Xucia tem no colo. E você ousa dar remédio para ela? Como ex-namorado de Shumei-men. Acha que o pequeno chefe Shizu vai te perdoar? Na minha opinião, já que começou, vamos até o fim. Vamos arruinar a reputação de Shumei-men. Tirar algumas fotos íntimas, e então ela vai ter que pagar o quanto você pedir. Vamos ver se o pequeno chefe Shizu ainda vai querer você. Este café está estranho.
Mei, o que foi? Sai daqui, não se aproxime. Shu Mei, quando estávamos juntos. Você era feia. E ainda não deixava tocar. Mas agora é diferente. Vou te tratar bem, querida. Yang Shen, não toque. Solta. Quando uma mulher diz não, é sim. Por mais incrível que Shu Xian seja, ainda vai ter que usar chifres por minha causa. O quê? Vai chamar reforços? Dina já levou todos os funcionários para um evento de team building. Hoje, mesmo que você grite até ficar rouco, ninguém virá te salvar. O desempenho da empresa este ano, o projeto Lian, já subiu por cento. O projeto Yan subiu 8%. Olá, o número que você ligou está desligado. O departamento de vendas tem alguma atividade à tarde. Ouvi dizer que saíram para um team building. Team Building. O gerente Shu também está lá. Isso eu não sei direito. Chefe Shu, A reunião será à tarde. Eu tenho algo urgente para resolver. Yang Shen, seu monstro, isso é legal. coisas piores ainda estão por vir. Vadia. Não quero o bom, vai levar o ruim. Não esqueça que você foi drogada. Depois não venha se ajoelhar e me implorar. É? Meng. Shu Xian. Cala a boca. Meng, você está aí? Ninguém. Será que realmente foram para o team building? Chefe Shu foi a Shu Mei. Ela veio me visitar para relembrar os velhos tempos. Assim que entrei, ela tirou a roupa. Não tem nada a ver comigo. Guarde suas mentiras para contar à polícia. Chefe Shu. Dirija mais rápido. Jovem mestre, este remédio pode ajudar a Shu a se recuperar. Por que ir ao hospital? Eu sou um cavalheiro. Me ajuda. Jovem mestre, com a minha habilidade ao volante, garanto que em 5 minutos. Levo a senhorita Shu ao hospital. É ela. As toxinas no corpo da paciente já foram neutralizadas. Beba bastante água para eliminá-las. Depois disso não haverá problemas. Obrigado, doutor. Ai. Eu estava fora de mim se fiz algo que não deveria. Não leva mal. Porque você não me contou. Ele sabe que eu tenho câncer no cérebro. Me deixou no escuro, como se eu fosse um idiota. Foi divertido. Eu dei indiretas para você. Além disso, isso não é algo bom. Não é algo bom. Dormir comigo é vergonhoso. O quê? Se não fosse por essa marca de nascença, nem te reconhecia. Shu Meng dormiu com alguém e fugiu. Bem feito. Isto é um hospital. Fala mais baixo. Tens coragem de fazer, mas não de assumir. Sr. Shu não quer responsabilizar-se. Eu? Dá-me um lugar na tua vida, e posso deixar passar. Um lugar. Ele quer ficar comigo? Mas só me restam alguns dias. Chefe Shu, és o herdeiro do futuro grupo. Não precisas de desperdiçar tempo comigo. Se for por causa da minha posição. Se te está a causar muita pressão. Posso adiar a herança da empresa. Ou posso tornar-me independente primeiro. Chefe Shu, como é que... Não percebes? O que eu sinto por ti é apenas... amizade. Foste tu que me provocaste. Se ainda estás perturbado por causa daquela noite, posso devolver-te.
O que é que pensas de mim? És boa pessoa. Desculpa, não te quero arrastar para isto. Menino, são as flores que me pediu para comprar. Deita fora. Não vai dar a menina Shu? Nunca mais fales nela na minha frente. É a jornalista Lin? Sou a mãe da Shu Mengmen. Finalmente! Está pronta para a entrevista? Estou. Aquela quantia que mencionou. Não se preocupe, se a história for boa, o dinheiro aparece. Ótimo, ótimo. Calma, os dois. Mais tarde. Digam apenas o que eu vos instruí. Olá, telespectadores. Há dias, um ato heróico em Yunshen. De bravura perante o perigo. Captou a atenção do público. Hoje convidamos os dois intervenientes para partilhar a sua experiência. Olá aos dois. Pergunto, a pequena Shu não veio pessoalmente hoje? Ela está a fazer quimioterapia no hospital. Todos sabem do seu heroísmo, mas não sabem que ela já está com cancro cerebral em fase terminal. Como é possível? Ela só tem uns dias de vida. Há uns dias, a minha filha deu-me a notícia horrível. Para não me preocupar, ela lutou contra a doença sozinha. Eu sei que ela agiu heroicamente porque queria, antes de morrer, fazer algo significativo para a sociedade. Ela já estava pronta para trocar sua própria vida pela vida daquela menina inocente. Irmã mais velha, você é o nosso orgulho. Alô? Olá, é a senhora Shu Mengmen? Sim, sou eu. Quem é? Aqui é da loja de serviços funerários Premium. Vi sua entrevista e decidimos oferecer a você um pacote VIP grátis. Quando seria conveniente para você vir? Discutir os detalhes? Você tá vendo? Se você quiser, pode vestir nossas roupas fúnebres e gravar um vídeo promocional para nós. Não preciso. Que tipo de pessoa é essa? Quem é? Olá, somos do cemitério Yunshin. Você é a senhora Shu Mengmen? Sou. Preparamos um lote premium para você, com vista para as montanhas e rio. Que inscrição você gostaria na lápide? Essas pessoas estão com medo de que eu viva mais alguns dias? O que mais você preparou para mim? Um altar ou uma urna? Ou dinheiro de papel? Do que você está falando? Dr. Zhang. Já passou da hora da consulta. Por que você ainda não veio? Dr. Zhang, para que consultar se não tenho muito tempo de vida? Por que perder tempo? Ai. Sei que nessa idade. Essa doença é um grande golpe, mas você não pode usar totalmente tratamento. Uns dias atrás, havia um paciente com câncer no cérebro chamado Meng. Ele só tinha um mês de vida, mas com tratamento. Agora vive mais 6 meses. Meng Meng? O nome é parecido com o meu. Tudo bem, Dr. Zhang. Entendi. Vou marcar a consulta quando puder. Irmão, o que aconteceu agora? Aquele amigo que você mencionou antes era você, não era? Pelo visto, a garota que você gosta é realmente sua irmã. Não é? Isso não é bom? Então por que está com essa cara? Declarou-se. Recusado. Impossível, você está mentindo. Com esse rosto e esse corpo. E essa família, digo, só porque sou homem. Se eu fosse mulher, morreria de vontade de casar com você. Se você realmente gosta, não desista. Mulher difícil cai com homem insistente. Com o tempo, você consegue conquistá-la. Ela disse. Só me vê como amigo. A vida é curta, apenas algumas décadas. Se desistir agora, quando envelhecer, vai se arrepender. Então, se não quer fazer algo que vai se arrepender, não desista. Dias atrás, vi uma notícia, aqui na nossa cidade. Aquela moça que fez um ato heróico está com câncer. Não tem muito tempo de vida. Se até ela consegue superar as dificuldades, o que você não consegue superar? Qual moça que fez ato heróico? Alguém realmente vazou os dados dela. Parece que é do grupo Shu. Shu Mengmen. Sim, é esse o nome. O que você disse? Me assustou. Shu Saiyan, se um dia você descobrir que eu não estou mais aqui, ficaria muito triste. Onde está aquela notícia? Mostre para mim.
Obrigada a todos. Vamos ser fortes. Sim. Aqui é o herói da cidade. A live da mãe de Shumengmen. Obrigada pelos presentes. Obrigada pelo apoio à minha irmã. Sem esconder nada. Para o tratamento de quimioterapia da Mengmen. O dinheiro da nossa família. Não importa o quão difícil seja, enquanto houver esperança. Nunca vamos desistir. O que você está fazendo aqui? Usando a live para manipular a opinião pública. Isso não parece ideia de vocês dois. Você gastou todo o meu dinheiro do casamento. E eu usando a live para ganhar presentes. Qual o problema? Eu já avisei vocês no terraço. Não só não se arrependeram, como pioraram. Quem autorizou vocês a darem entrevistas? E contar ao público que eu tenho câncer? E quem autorizou você a usar meu nome? Para ganhar dinheiro? Tudo foi ideia minha. Trabalhei duro. Carreguei-te durante 10 meses e dei-te à luz. E ainda te criei até agora, mas tu já não tens muitos dias de vida. Não me deves deixar algum dinheiro para minha reforma? Exato. Tu só tens estes poucos dias para te gabares. Tu, que estás prestes a morrer, por que te metes nessas coisas inúteis? Cuidado, se ficares muito irritado, podes bater as botas de repente, haha. Mãe, ela bateu-me. Ah, e bem feito. Continua a bater, seu condenado. Se disseres mais uma palavra, levas mais 2 bufetadas. Shumeimen, ficaste com muita coragem, não é? Ousas mostrar arrogância em casa? Achas que por teres ganho 1 título de indivíduo avançado, podes voar até as nuvens? Antes, quando usavas o meu nome para ganhar dinheiro. Não era com esta cara que falavas. Queres vingar-te pelo teu filho? Vou matar-te, filha ingrata. Diz-me se eu concordar agora mesmo. Com a entrevista da repórter Lin. Ainda terão algum valor para vocês os dois? Um guerreiro contra o cancro, maltratado e vítima de violência doméstica desde criança. Que pratica actos heróicos não será mais interessante do que a história que inventaram? O que queres dizer com isso? Se voltar a descobrir que estão a usar o meu nome para ganhar dinheiro, vou revelar ao público tudo o que me fizeram. Quero ver que tipo de mulher estaria disposta a casar com Shudabao. Esse inútil e mamãozinho, e que tipo de mulher aceitaria ser nora de uma mãe vampira como tu, que prefere os filhos homens e explora as filhas. Aqui sofri desprezo e humilhação sem fim. Agora que vou embora de verdade, sinto uma pontada de saudade. Gerente Shu, vais mesmo embora? Desculpa, Gerente Shu, antes eu era imatura. E causei-te problemas. Agora estou cheia de remorsos. Desculpa, Gerente Shu. Não foi nada, já passou. Gerente Shu, vamos poder ver-nos outra vez? És tu. Foste tu que me deixaste neste estado lastimável. Jinana, fizeste tantas maldades que acabaste nesta situação por tua própria culpa. Hahaha, eu não posso lidar contigo, mas felizmente o céu tem olhos. E no fim fui eu quem riu por último. Mesmo que tenha sido promovida a gerente geral e ganhado a simpatia do pequeno chefe X, o que importa? Quando ele soube que estás doente, não te largou. És ainda mais patética do que eu. O que fazes aqui? Cheguei atrasado, já sei de tudo. Vou te acompanhar ao hospital agora. Ela está com câncer em estágio terminal, não há cura possível. Você está mentindo. Você prefere se enganar e ficar com alguém que está morrendo. Juntos, vocês são todos loucos. Mesmo que só possa ficar com ela por alguns dias. Vale mais do que uma vida inteira com outra pessoa. Não quero ter arrependimentos. Então vão para o inferno juntos. Não fui eu, não fui eu. Jovem mestre, você está bem? Como você está? Não me assuste. Veja, você ainda se importa comigo. Você não tem medo de morrer? Ainda está falando dessas coisas. Leve essa mulher louca para um hospício, para que ela nunca mais saia. Não estou louca, não estou louca. Rápido. Você está sentindo dor em algum outro lugar? Então eu vou embora. Dói. Onde dói? Com você aqui, não dói.
Você já é adulto, ainda age é como uma criança. Tenho medo que se eu soltar, você desapareça. Xu Xian. Eu não tenho muitos dias de vida e você veio correndo. Foi muito idiota. Só sei que não posso deixar a pessoa que ame sofrer nenhum ferimento. O que eu disse da última vez ainda vale, desta vez. Pode não me rejeitar. Você ainda não entendeu? Você é o maior idiota do mundo com as suas condições. Qualquer mulher você pode encontrar, você não sabe? Daqui a alguns dias, posso perder todos os cabelos e dentes. Talvez nem consiga falar direito e ainda pode. Jovem mestre. Ah, não vi nada. Continuem. Você tem que acreditar em mim, acreditar no nosso amor. Não importa o que acontecer no futuro, enfrentaremos juntos. Então você tem que me prometer. Se tratar direito, acredita em mim, vou encontrar uma solução. Para te curar. E a coisa mais importante. Nunca diga que não me ama. Ok. O quê? Eu não estou doente. De acordo com este relatório de exame, no seu cérebro, não há dor. Mas da última vez foi você quem viu o relatório. Diagnosticaram câncer cerebral em estágio avançado. Será que foi um erro de diagnóstico? Não necessariamente, também pode ser que a tomografia que você trouxe da última vez está com problemas. Bem, o resultado da sua tomografia cerebral saiu. É meu. Agora entendi porque aquela enfermeira foi tão carinhosa. Ela até me chamou de Meng Meng. Doutor, por que o HCG dela está tão alto? O padrão é 0,5, por favor, dê uma olhada urgente. Parabéns. O que isso significa? Dr. Zhang, seja direto, aguentamos. Você está grávida. Não estou doente e ainda estou grávida? Me belisca. Vou ver se não estou sonhando. Ai, Comprovei, é verdade. alô? Camarada Xu, sou a repórter Lin. Nos conhecemos no hospital, nossa emissora. Quer fazer uma última transmissão ao vivo antes do seu falecimento. Esperamos sua presença. Quanto ao pagamento? Sem pagamento, eu vou. Ótimo. Vou te enviar o local e horário. Vão te entrevistar. Já que o destino me deu uma segunda chance, alguns peixes fora d'água vão ter que lidar comigo. Boa noite, telespectadores. Desde o último programa, muitas pessoas bondosas enviaram mensagens de apoio à senhorita Xu. Isso mostra o poder da mídia e do povo. Senhorita Xu. Sua vida mudou por causa do nosso programa? O que aconteceu? Na verdade, mudou bastante. Pode nos contar mais? Meu câncer era um erro de diagnóstico. Mas alguns veículos irresponsáveis não apuraram os fatos e inventaram notícias falsas, só para ganhar visualizações. Isso realmente causou muitos problemas na minha vida. Repórter Lin, o que você acha? Eu... Lin Qingding, você está demitida. E aqueles dois da última entrevista, que forneceram informações falsas, terão que devolver o pagamento e indenizar pela quebra de contrato. Chefinha Xu, mesmo que você não quise. Com as herdeiras dos 4 grandes grupos, pelo menos arrume alguém do mesmo nível social. Essa Xu Mengmeng, hein? Ela está sempre nos trending topics, aparecendo por aí. Isso afeta a reputação de vocês e da empresa. Afeta sim. Segundo o último relatório financeiro, as ações da empresa subiram 10% em apenas um mês. O faturamento de meio ano do ano passado. O Bosch subiu o ranking da Forbes em 30 posições. Tudo isso graças a Xu Mengmeng. Que vocês dizem que fica se expondo por aí. Se não fosse ela, aumentando a visibilidade da empresa, não teríamos alcançado esses resultados, acho. Vocês nunca realmente entenderam a Xu Mengmeng. Ela é justa e corajosa. Sabe Mario com intensidade. É alguém que pode caminhar ao meu lado. Eu achava que só viveria até aos 26 anos. Não imaginei que não ficaria doente. Deve ter sido Deus me dando uma segunda chance. Deus teve pena de mim, não quis que eu terminasse sozinho.
Achava que ter sobrevivido já era uma grande alegria. Não imaginei que ainda te encontraria e que juntos criaríamos uma nova vida. Agora sinto que sou a pessoa mais feliz do mundo. Não. Você é a segunda mais feliz. Por que diz isso? Porque eu, que te tenho, sou o mais feliz do mundo. Quero te acompanhar por inúmeros dias e noites. Viver juntos todas as alegrias e tristezas. Shumeng Meng. Você quer se casar comigo? Eu quero.